Capítulo 10 dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Artigo 222. A requisição de pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estadual, municipais e por suas autarquias e fundações, em virtude de sentença, será feita mediante precatório expedido pelo juiz da execução a quem compete seu cumprimento, e será dirigida ao presidente do tribunal, que, no exercício de atividade administrativa, examinará suas formalidades extrínsecas. Parágrafo único. Aplicam-se às requisições de pequeno valor federais, autárquicas e fundacionais os trâmites descritos no caput. Artigo 223. Ao presidente do tribunal compete, além de expedir os ofícios requisitórios, baixar provimento, ditando as instruções gerais que regerão a tramitação dos precatórios, ordenar as diligências cabíveis à regularização dos precatórios, determinar de ofício ou a requerimento das partes a correção de inexatidões materiais ou a retificação de erros aritméticos, e propor as medidas cabíveis nos casos de descumprimento, pela entidade pública condenada, das obrigações resultantes de precatório regularmente processado. Capítulo 11. Dos autos findos. Artigo 224. O Tribunal, por resolução do órgão especial e observadas as normas gerais da gestão documental e da memória, estabelecerá as condições que caracterizam os autos findos, bem como os procedimentos de arquivamento e eliminação, respeitando-se, neste último caso, prazo razoável de arquivamento e o direito das partes ao desentranhamento, no mesmo prazo, dos documentos que juntaram. Parágrafo único. Aplica-se a regra prevista no caput ao processo eletrônico, no que couber. Título 3 do processo no tribunal. Capítulo 1º dos processos incidentes. Seção 1 da avocatória. Artigo 225. Deixando o juiz de primeiro grau de submeter ao tribunal sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, o presidente do tribunal, mediante provocação das partes ou do Ministério Público, requisitará os autos, que receberão denominação de remessa necessária, sendo a eles associados os da avocatória. Parágrafo 1º. Compete ao suscitante comprovar de imediato que a sentença não se insere nas exceções previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 496 do CPC. Parágrafo 2º. Em se tratando de autos eletrônicos, o procedimento será feito internamente no ambiente do Processo Judicial Eletrônico, PJE, seguindo as diretrizes do sistema. Parágrafo 3º. Determinada a avocação, a remessa necessária será distribuída na forma do capítulo 1º do título 2º deste regimento interno. Seção 2. Do conflito de competência, jurisdição e atribuições. Artigo 226. O conflito de jurisdição ou competência poderá ocorrer entre autoridades judiciárias e o conflito de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas. Artigo 227. Dar-se-á conflito quando: 1º, duas ou mais varas do trabalho ou juízes do trabalho se declararem simultaneamente competentes ou incompetentes para conhecer de um mesmo processo. Inciso 2º, duas ou mais câmaras, duas ou mais seções especializadas ou dois ou mais desembargadores do trabalho se declararem simultaneamente competentes ou incompetentes para conhecer de um mesmo processo. Inciso 3º, houver controvérsia entre as autoridades acerca da reunião ou separação de processos. Artigo 228. O conflito poderá ser suscitado por magistrado, pelas partes ou pelo Ministério Público do Trabalho, observado o rito previsto nos artigos 951 a 959 do CPC, no que couber. Artigo 229. Distribuído o conflito de competência ou de jurisdição, o relator determinará de ofício ou mediante provocação o sobrestamento do processo principal nos casos de conflito positivo e, nessa hipótese, assim como na hipótese de conflito negativo, deverá designar um dos magistrados conflitantes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes.
Parágrafo 1º. O relator poderá determinar que sejam ouvidas as autoridades em conflito, no prazo que assinar. Parágrafo 2º. Prestadas ou não as informações, os autos serão remetidos ao Ministério Público do Trabalho, que disporá do prazo legal para emitir parecer, após o que o relator apresentará o feito para julgamento na primeira sessão subsequente. Artigo 230. Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de plano o conflito de competência, cabendo agravo interno da decisão.